Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. E ao findar dessa semana, nós queremos te agradecer, Senhor, por toda a bondade do Senhor manifesta, por toda a graça do Senhor manifesta, e que o Senhor nos conduza, paz e segurança. Oro por cada casa, Senhor, pedindo que haja cura, liberação e toda maldição que se estabeleça, Senhor, nós pedimos a tua misericórdia e o teu sangue agindo em nosso favor. Que o Senhor ajuste cada família para estarmos prontos à tua vinda e ao encontro, Senhor, aos ares que nós tivemos, que nós teremos quando o Senhor nos chamar. Que o Senhor possa nos conduzir sempre em franca prosperidade, mas também em santidade, Senhor, para essa caminhada. Em nome de Jesus, livra-nos de todo mal. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos no último dia falando desse espírito de Jezabel. Segunda-feira nós temos as nossas perguntas e respostas. Se ficou alguma dúvida, você nos fala. Se não ficou alguma dúvida, pelo amor de Deus, não entre nos ataques dela, porque já não há mais dúvida, hein? Então, significa que deu certo. Hoje haverá ceia. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Como nós falamos hoje, nós iríamos ver esse processo de Jezabel aplicado aí, ou descrito nas obras das sete igrejas, como ela entra sorrateiramente, estabelecendo a conexão com Baal e como Baal passa a assumir. Então, resumindo geral, nós vimos Jezabel como aquela que busca a honra das pessoas. Jezabel como sistema, né? Ela caça a honra de uma figura paternal ou de alguém que tem a habilidade de transferir, que tem essência. Ela busca essa questão paternal, ela traz a sua rede de comunicação, ou seja, as suas teias de comunicação, e as teias fazem com que as informações sejam distorcidas. Como paralisar a obra de Jezabel em um lugar? Corte as conversas. Bom, a única maneira de você neutralizar as obras de Jezabel, por exemplo, tá sentindo que está tendo um ataque, corta todo tipo de conversa, corta justificativas, porque senão é, essa questão de trilhar a conversa, ou seja, preze pela comunhão e a unidade do corpo. Porque quando você preza pela unidade do corpo, aí você começa a ver o foco. Porque enquanto tá diz que me falaram, chega, conversa, manda conversa, fala também, a pessoa ouviu, você falou também, aí você falou, a pessoa contou e outro falou, e aquela coisa toda, é como que o foco está em todos os lugares. Então, essa alimentação distorcida, né? O que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, e isso daí, aí vai. Aí vai caindo nessa rede. Cortou conversa, você vai ver que aí vai surgir um foco só. Aí quando surgir um foco só, você sabe da onde está vindo. Ou seja, quem está propício a isso, quem está sendo a manifestadora ou o manifestador, ou a pessoa que está ali produzindo os focos por causa da ferida. Lembrando que todos esses espíritos sempre vai começar com uma ferida. É, outro ponto, a gente viu a questão de Jezabel como o sistema que não tem autoridade em si mesmo, então sempre vai precisar de uma voz para poder governar, então sempre precisa de alguém de autoridade, alguém que represente, né? Ela vai ser só o engendramento, sempre falando no oculto. Então veja só, aquele que fala, né? Isso daí é Jezabel. Não, Jezabel ela vai precisar falar no oculto. Ela precisa falar sorrateiramente, soprar nos ouvidos. Entenda isso, irmãos. O que é soprar nos ouvidos? Sempre vai soprar os seus descontentamentos em lugares secretos. Porque
Veja, nós vamos falar de vários espíritos, tem os que vão confrontar, mas esses que nós estamos comunicando até agora, eles geralmente vão para o lugar secreto. É aquele negócio, ó, sabe? É assim, tá? É só nós aqui. Ok? Então, ele vai estar sempre falando nesse lugar secreto, ou com uma forma que a liderança, assim dizendo, ou essa figura que está sendo é, colocada em prova, ela não venha a perceber. Mas aí depois se torna percebível por causa da distância, que é uma outra característica. Sempre vai ser uma figura jezabélica, ela sempre vai ser uma pessoa distante. Que entre nós, né? Então, assim, sempre vai ser alguém distante, gente. Sempre vai ter que ser alguém distante. Distante da paternidade, distante da figura do alvo. Ela precisa ter essa distância. Então, distanciou. Então, mais uma questão, como sanar essa pane? Chama para perto, entendeu? Tem que chamar para perto. Ou seja, porque aí você vai sanando essa pane. Necessariamente tem que perder e jogar para fora quem está jezabelando? Não. Lembre-se, nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Mas chega um momento que se você bater... eu uso uma expressão do apóstolo Joseir. Gente, tem vezes que a pessoa está tão grudada no demônio que quando você bate no demônio a pessoa apanha. Você entendeu? Então, ela está tão próxima, tão grudada, tão perto que ela apanha junto. Aí, quando apanha junto, normalmente essa pessoa acaba saindo, né? Ou se desvinculando. Sim, tem pessoas, por seu temperamento, pelas suas questões, sim, sempre vai ficar mais observando. Mas aonde eu quero colocar aqui? Primeiro, essa foi uma coisa que nós falamos ontem na aula de libertação. Veja só, irmãos, todos aqueles que são ungidos para alguma coisa, eles não podem ficar na dele. Entenda. É a mesma coisa hoje o coração fala assim, hoje eu vou ficar mais na minha. Não vou mais, sei lá, hoje eu estou na minha hoje. Eu vou bater a hora que eu quiser, que eu estou na minha, tranquilo. Esse corpo está muito agitado e eu vou ficar na minha aqui, não vou cair nessa agitação, não. Então, entenda, queridos, depois que você foi ungido para alguma coisa, se você tem algum cargo, o ficar na sua já é problema. Você entendeu? Então, olha, eu não quero me envolver. Então, não aceite, né, ter tido nada. Quando você aceitou ser ungido, você aceitou ser ungido, você já renunciou à privacidade. Você aceitou ter um ministério, você já renunciou à privacidade. Porque você já foi ungido e não tem como desungir, né? Eu vou te desungir aqui agora em nome de Jesus. Não tem como. Então veja só, quando é, aceitou um ministério, um cargo, eu vou dizer como um casamento, meu irmão. Você aceitou casar, você já não pode é, querer ter uma vida de solteiro. É impossível. Não, eu vou ficar aqui 3 anos, mas depois eu faço assim, eu estou na minha. Então, eu entendo a pergunta, tem gente que é mais tranquilo, mas se há algum cargo, alguma responsabilidade, o ficar mais de escanteio já vai ser um terreno propício aí. Por que vai ser um terreno propício? Porque as pessoas que estão insatisfeitas, eles sempre vão procurar alguém ungido, porém que não está envolvido, entendeu? Então, sempre começa assim. Nós vamos estar mais na retaguarda, no sentido de só vendo o que está acontecendo, mas eu vou dizer que quase não. Normalmente, a pessoa vai estar envolvida com alguma coisa. Vai ter uma conversa que vai parar nela, aí começa, né? A pessoa está distante, chega alguém lá e fala assim, você viu o que aconteceu? Aí ele vai ter seu comentário. Aí que começa. Está distante, ter seu comentário, esse daí vai falar para o outro,
tecer o comentário. E aí não tem como averiguar, porque ninguém está perto, não tem como averiguar. Entendeu? Vamos supor que não existe rede de comunicação como a gente instantânea. Vamos supor que é por carta. Então chega alguém aqui, né? Eu estou numa cidade, o outro está em outra cidade, o outro está em outra cidade. Aí chega e fala assim: ó, o fulano disse isso. Então não tem como você averiguar. Então você vai acreditar que é e você vai ter seu comentário. Aí o outro não tem como se defender, vai ter seu comentário. Aí o outro não tem como falar, vai ter seu comentário. E aí ninguém consegue se comunicar. Então, por isso que eu digo, quando começa essa rede de comunicação de Jezabel, o que tem que começar? Você está sabendo? Peraí, deixa eu só perguntar para a pessoa. Eu já fiz uma vez isso. Você falou assim, mas porque a fulana... Peraí, só um pouquinho. Fulana, você fez isso daqui? Você falou isso? Não, apóstolo, não falei. Irmão, acabou de dizer que não falou, não. Ah, então acho que a pessoa esqueceu. Você entendeu? Então, tipo assim, por quê? Você vai cortando aqui a conversa, você entendeu? Você, puf, corta a conversa. Porque quando você vai cortando a conversa, pronto, acabou a rede de comunicação. Então veja só, quem que é Jezabel? É a pessoa que falou? É a pessoa que ouviu? Não, querido. Jezabel é a comunicação, não é a pessoa. Por isso eu disse, nem sempre nós precisamos é, 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 destruir com as pessoas. Ou seja, na verdade, Jezabel quer destruir isso. Por que quer destruir? Que é o que nós vamos fazer agora e ver o porquê que ela quer destruir. Por que ela entra na rede de comunicação. Então, para mim, a maior característica de Jezabel é essa. Essa rede de comunicação distorce, quebra a comunhão entre os irmãos, e aí um mata o outro. E ela continua pairando nos ares. Entendeu? É uma rede. Então, não vejo Jezabel como a pessoa, vejo Jezabel como a distorção. Ah, não, nesse caso, veja só, foi ungido, mas essa unção não é reconhecida. Ponto. Veja, já está em um outro lugar que não é o lugar da unção. Então, o primeiro ponto que eu colocava aqui é: você foi ungida nesse lugar, e nesse lugar da unção está isolado, para mim seria um problema. Porque se uma pessoa que foi ungida em um lugar está, em uma posição neutra nesse lugar, porque está ferido. Entendeu? Porque ninguém aceita ser ungido se não quer trabalhar. Dois, saiu e foi para um outro lugar. Beleza. Nesse outro lugar, se já chegou quietinho, beleza. Agora, se já chegou, né, e já ganhou alguma liderança e depois se afastou, para mim é problema. Gente, por que se afastou? Porque está ferido com alguma coisa. Ninguém se afasta porque está bem. Mesmo quando se afasta porque está bem, a própria igreja reconhece esse afastamento e, e faz com que esse afastamento seja conservado. Porque, não, vamos, nós entendemos, né? É um momento do irmão, tal. A igreja entende. Agora, quando começa assim, rapaz, não sei por que que a pessoa se afastou. Estranho, né? Não tem mais comunhão. Então, a igreja questiona. Por quê? Porque, cara, você foi ungido para isso. Você foi ungido para isso. É, então, o posicionamento. Beleza. Eu creio que resumimos todas as aulas aqui. Acho que esqueci nada de Jezabel. Tem a questão da sedução, mas a gente vai falar isso daqui na quarta igreja, quando você vê Jezabel, que ela depois que Acabe é morto e Jeú é ungido, o que que ela faz? Ela, é, ela se pinta toda, né? Por isso que nas antigas igrejas, mulheres que se pintavam era Jezabel, por causa desse contexto, ela se produz toda e vem para seduzir Jeú. Ela entra com um ato de sedução.
Vem ali, seduz, e ele vai e mata. Olha que interessante. Quem mata Jezabel? Né? Não é rei e nem é profeta. Já parou pra pensar nisso? São os eunucos. Quem mata Jezabel são os eunucos. Por que os eunucos? Porque o eunuco é aqueles que são puros. Então, como que você mata o sistema jezabélico em uma igreja? Com a pureza. Não é com a autoridade de rei, não é com a força profética. Por quê? Porque a autoridade do rei e a força profética é realmente o que tá em jogo. E aí entra por uma questão que eu sempre costumo dizer. Irmãos, aonde nós vamos sanar sempre vai ser a pureza do eunuco. O que que é o eunuco? O eunuco é aquele que anda com o harém do rei, mas não se aproveita dele. Ou seja, o eunuco é aquela pessoa que ele vê a nudez da esposa do rei, mas não toca e não se aproveita disso. Esse seria um eunuco. Ele não tem contato, ele não tem prazer com a mulher. Ou seja, alguém que está na igreja, mas não se aproveita da igreja, que é a mulher do rei, que é a esposa do rei. Então, ele tem o caráter. é, eu vou dizer mais do que isso, né? É a pessoa que não que mais do que o caráter de Jesus seria pouca coisa, né? Desculpa a palavra aqui, mais do que isso eu digo assim, não é só a questão de um bom caráter, é a pessoa não ter e não desfrutar da noiva. Porque qual que é o problema aqui? Você começar a cuidar da mulher e se apaixonar por ela e ter um caso com ela. Imagina aqui, a mulher do amigo, aí você é responsável de o amigo viaja. Vamos supor daqui, você é muito amigo de uma pessoa, né? A pessoa, quer dizer, vamos lá, é amigo de uma pessoa. E essa pessoa viajou. E ele diz assim: cuida da minha esposa para mim? Você fala, com certeza, né? Aí todo dia você vai lá, e aí, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Mas começa a ir lá, ir lá, ir lá, e começa a se apaixonar por ela. E começa a desfrutar dela, sem o noivo saber. Então acaba virando um triângulo amoroso. Assim é muita gente que começa a cuidar da igreja. A igreja é de Jesus. Mas a igreja é tão, tão bonita, gente. Eu fico com o coração pesaroso quando as pessoas começam a bater na igreja. Gente, nunca bata na igreja. Não faça uma burrice dessa. Porque a igreja foi o que Jesus plantou. E a igreja, o Senhor vai vir buscar ela. Agora, nosso trabalho é purificar a igreja das suas mazelas e não espancá-la. E outra, e não tentar puxar para nós. Aí a gente começa a cuidar da igreja, começa a cuidar da igreja, começa a cuidar da igreja, começa a cuidar, e a gente se apaixona. E aí a gente quer a igreja para nós. Aí a igreja, ela é tirada de Jesus e colocada para nós. Bater na igreja é o que eu vejo as pessoas fazendo. Porque as igrejas, porque as igrejas. Não, querido, não difame a igreja. A igreja é santa. Tem tem a imundície no meio dela. Então, nós não fomos chamados para denunciar da igreja, nós fomos chamados para limpar a igreja das suas imundícies e prepará-las para o último dia. Então, cuidado ao bater nas igrejas. Hoje, muita gente bate na igreja, né? Fala, como diz, condena, expõe. Gente, a gente não foi chamado para fazer isso. Nós fomos chamados para limpá-la, ser agente de transformação. Então, nesse caso aqui, por que o eunuco? Porque ele está puro. Isso daqui, irmãos, o que que eu vou dizer? Como você acaba com a linha de comunicação? Eu tenho usado um termo, e esse termo para mim é um termo muito preciso para isso. É chamado de neutralidade. Quando eu me torno neutro em uma situação, eu sou
o agente de crescimento de um movimento. Eu já falei isso com vocês. Exemplo, tem a figura do líder, tem a figura da pessoa que está ferida. São duas figuras aqui. Agora, há alguma força nisso? Não. Há uma força dessa pessoa contra essa pessoa aqui? Não. Mas ela precisa, então, dos neutros. Ela não precisa nem daqueles que odeiam o líder. Ela só precisa daqueles que estão neutro. Eu estou na minha. Por isso eu digo, as pessoas que às vezes colocam eu estou na minha, já pode ser uma força de movimento e crescimento para uma rebelião. Só isso. Então, nunca seja neutro. Sim, com certeza. A forma que faz, por exemplo, expõe, coloca, ninguém averigua a situação e já está condenado. Não há uma averiguação. Por isso, como que é isso? A neutralidade. Foi averiguado o caso? Você entendeu? Não, não foi averiguado os casos. Como os mornos de Apocalipse, ou seja, a pessoa está ali, a pessoa está exatamente naquele ponto e o caso não foi averiguado. Que caso que foi averiguado? Não foi falado, não foi, não foi colocado, né? Não, a pessoa está ali só recebendo a informação. Por isso que eu digo o seguinte, né? Eu usei um termo e eu até joguei na rede, né? Esse ano de 2025, eu entendi que eu não trabalho mais ou não me movo mais junto com pessoas que não estão decididas a se mover. Porque uma pessoa que está no meio, ela vai andar na, na maior proposta. É o que a gente diz hoje no Brasil, centrão. Não é assim? Qual que é o problema do Brasil? A esquerda, a direita? Não, o centrão. Porque assim, a maior massa hoje é o centro e quem pagar mais é onde eu estou. Então nunca terá um fato de justiça. Terá sempre aqueles que dão. Você me paga mais? O fulano me ofereceu tanto. Então assim, o que seria me paga mais hoje dentro da igreja? Quem me convencer. Então eu não tenho uma atitude, eu não tenho uma opinião. É quem me convencer. Entendeu? Se você me convenceu e eu vou ter mais benefício com você, eu estou com você. Se o outro me convencer, eu tenho mais benefício com o outro, eu vou com o outro. Então eu fico ali. E eu sou o ar que as conversas pairam. Eu estou ali para dar ouvido. Então, exatamente, o que, que eu estou colocando aqui? Queridos, sempre esteja decidido e definido do que você quer, o que você faz. Sempre. Sempre esteja definido. O que eu penso? Em que lado eu estou? Ah, mas eu estou do lado de Jesus. Não, se eu estou do lado de Jesus, é óbvio, mas veja só, dentro de uma rede de comunicação e dentro de um sistema de comunhão, estamos com pessoas. Você entendeu? Então eu preciso definir o ponto de, cara, eu conheço essa pessoa. Então, quando essa comunicação chegar, você vai falar assim, "Ih, cara, por mim não vai não, porque eu conheço essa pessoa. Eu conheço e essa pessoa é assim, 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 assim. Ou seja, então você não é o ar aonde se propaga. A dúvida não paira. Se alguém chegar e falar dessa pessoa para você, isso em nenhum momento vai entrar no teu coração nada, porque você já está preenchido o teu coração, você já conhece. E porque você andou, você viu e você sabe como que é. Então não tem como essas palavras pairar sobre a tua vida, entendeu? Porque você está definido. Beleza. Abra tua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ver então, sorrateiramente aqui,
a planificação de Jezabel nesse e como ela entra e como ela estabelece Baal e como ela governa junto com Baal. Então vamos. Primeira igreja, igreja de Éfeso. O que significa Éfeso? Permitido. O que se permite. Qual que é o problema de Éfeso? Veja só, Éfeso é uma igreja que tem amor, quer dizer, que tem obras, que tem o labor, que é um, uma luta, né? Ela é guerreira, perseverança, não suporta homens maus e que pusesse à prova os que a si mesmos se chamam apóstolos e não são, mas são mentirosos. Tem perseverança, suportaste as provas e não se esmoreceu. A única coisinha que a igreja de Éfeso tinha de errado era que ela se permitiu esfriar o amor. Só isso. Então você não vai ver pecado, né, como nas outras, ela só se permitiu ter o amor esfriado. A primeira coisa que Jezabel faz é fazer com que o amor se esfrie. Jezabel, ela é esfriadora de amor. Ela entra em um lugar, por isso que é o distanciamento. Seja em uma família, como Jezabel age em uma casa, distanciando a figura do marido e da mulher. Eles já convivem juntos, eles já estão juntos, quer dizer, eles estão juntos, eles moram na mesma casa, mas eles já estão agora já não tendo mais intimidade, já tem assim, já um dorme num quarto, dorme no outro, um já dorme no sofá e o outro na cama, já não tem mais nenhuma afeição. Então, primeira coisa, não está tendo pecado nenhum, né? Marido e mulher lá já não tem pecado, não tem prostituição, não tem adultério, não tem nada, 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 nada ali. Mas eles se permitiram a ficar distante um do outro. Já estou ali, tanto faz ele estar aqui ou não está, tanto faz ela estar aqui ou não está, né? Mas eu respeito, sou fiel, não sou infiel, não sou imoral, né? Mas eu já me permiti me distanciar. Meu coração já distanciou. Foi isso que Jesus disse: olha, eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra de onde caíste e arrependa de volta às práticas das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do teu lugar o candeeiro, ou seja, o espírito. Então veja, primeira coisa que Jezabel então vai fazer, ela vai entrar em um lugar e esfriar esse amor. Dentro da congregação, eu tô ali, cara, que lugar maravilhoso, que comunhão, que igreja bacana, mas daqui a pouco começa, cara, sei lá, assim, é tudo muito bom, né? Tudo muito legal, mas não sei, sabe, assim, então, aí entra, sei lá, eu quero ficar um pouco na minha. Por isso que eu digo, querido, aonde tem um amor vivo, não tem na minha. Você entende? É por isso que eu digo, para mim, hoje é muito complicado ver uma pessoa falar assim, cara, eu tô na minha. Porque realmente, quando você está fervoroso, não tem na sua. Não existe isso. Né? Usando um termo aqui, vamos lá. A pessoa recém-casada. É a única coisa que ela quer é ter intimidade, ela quer estar junto, ela quer estar abraçada, segurada da mão, quer estar, desculpa a expressão aqui, né? Quer estar na cama, ou seja, gente, a pessoa está morrendo de amor. Aí quando começou, tô 3 semanas, 2 meses, 5 meses sem ter intimidade, já assim, tanto faz como tanto fez, mesmo que não haja imoralidade, Jezabel já entrou, já esfriou o amor, entendeu? E é igualmente a questão da igreja. A pessoa que, quando ela entra no ministério, cara, ela vai. Apóstolo, mas eu vejo muita coisa errada. Muita coisa errada do quê? Você vê muito pecado? Não. Você vê muita maldade? Não.
Você vê imoralidade? Não. Então, esse ver muita coisa errada já é opinião pessoal. Aí é problema. Entendeu? Por quê? Porque se você não é o líder principal e está sempre vendo muito problema que a igreja deveria para esse lado aqui, aí já tem duas visões dentro de um lugar. Aí já é divisão. Aí já é o esfriamento do amor. Então, veja, todo ponto começa com amor esfriando. Primeira coisa que Jezabel vai fazer, te tirar de Jesus, te esfriar com ele. Entendeu? Amo Jesus, mas, sei lá, tô muito na minha. Né? Entendeu? É. Então, tipo assim, se procura pouco, né? Começa a se colocar para ser achado, né? Ou seja, irmão, corre para ser achado, vai. Vamos lá, entramos nesse assunto. Você já viu isso, que isso é uma egrégora? Já parou para pensar nisso? Vamos colocar aqui é, que essa questão já se tornou uma egrégora. Eu te explico por quê. Igual o pensamento comum. Homem, ele vive correndo atrás da sexualidade e mulher não. Já parou para ver que é uma egrégora entre os humanos? Homem que sempre procura e mulher sempre é procurado. Homem sempre quer, mulher nunca quer. Então, qual é as piadas? A mulher está sempre com dor de cabeça. É as piadas que tem, né? Ou seja, o homem sempre quer e a mulher nunca quer. Mas, na verdade, isso já virou uma egrégora. Então, o que que eu acho que deveria ser? Então, se vocês estão entendendo um fato, eu sempre costumo dizer, vá no espírito contrário. Se eu estou percebendo que isso daqui está dando uma brecha para Satanás, vai no espírito contrário. O que que é ir no espírito contrário? Eu vou lá, meu irmão, vou procurar. Exatamente. A questão europeia é bem ao contrário nesse sentido. Mas é agir no espírito contrário. O que que é agir no espírito contrário? Começa a orar, começa a proclamar, começa a decretar e quebrar isso. Entendemos que é uma egrégora, entendemos que é uma luta, não contra a carne, mas sim contra potestades e principados que se estabeleceram. Aí vai para a guerra, vai orar, vai jejuar, vai proclamar sobre a vida e vai quebrar os poderes, os poderes das trevas. Você entendeu? No caso aqui, hum, sim, nesse caso, vamos lá, qual é o caso? A pessoa está ali, a pessoa tem liderança. Gente, eu não permito mais que alguém tenha liderança perto de mim e seja neutra. Tem liderança, representa, vou colocar aqui hoje no meu caso, representa a minha rede, ou representa o ministério, representa alguma coisa, e é neutro, eu vou chamar a atenção uma vez, duas vezes, três vezes, não, eu vou pedir para sentar, ou seja, não me represente mais, ou não represente a rede, não represente nada, não represente. Por quê? Porque essa pessoa está chateada. E aí, meu irmão, você pode ter certeza que essa pessoa vai derramar alguma coisa. Porque, de fato, ninguém é neutro. Todo mundo libera alguma coisa. Então, no caso da igreja local, se eu for como pastor da igreja local, ó, tá assim, mas eu não quero me envolver. Então, tá bom. Então, a partir de agora, você está sentado de banco. Mas eu estou chateado. Não. Chamamos a conversa, falamos isso, fazemos isso, isso, e você não se posicionou, e você quer andar nisso, então, a partir de agora, você está impedido de fazer isso. E próximo passo, aí entra aquilo que eu falo. O próximo passo é, irmão, fala o seguinte, eu, eu faço isso.
E esse é o problema que muitas pessoas dizem, né? O apóstolo joga fora as pessoas. Não, deixa eu explicar uma situação. Chamei para conversa uma vez, chamei para conversa duas vezes, chamei para conversa três vezes. Apontei um fato, apontei o fato, apontei o fato. A pessoa não reagiu, o fato que eu digo é, irmão, procure uma outra igreja e procure um outro pastor. Eu não te pastoreio mais. Ah, apóstolo, mas a gente não pode. Devemos fazer isso. Por que que devemos? Não é só para nós. Gente, para mim é inconcebível uma pessoa ficar no ministério e não crescer. Então significa que o ministério já está atrapalhando a vida dessa pessoa. Então, não é, para mim, é o algo mais justo é você falar, irmão, procure um ministério onde você vai conseguir crescer. Você vai conseguir ser pastoreado, porque aqui você não vai ser pastoreado, você está com raiva de mim, você está brigado comigo, você está de mal de mim, Belém, Belém, nunca mais fico de bem, e a gente vai ficar nesse negócio aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você vai atrapalhar, né, porque você já assumiu um cargo ou já foi ungido para alguma coisa, e eu vou te atrapalhar, porque você não vai ser pastoreado. Então, todas as palavras que eu der aqui, você não vai aceitar. Então, faz o seguinte, procure um outro pastor, porque você não vai ser pastoreado por mim. Então, o que adianta você estar comigo? Então, é isso que eu sempre digo para as pessoas, irmãos, não fique porque você tem que ficar. Fique porque você quer estar. E se você quer estar, meu irmão, é outra coisa. Aí você se permite ser circuncidado. Então, quando você está em uma igreja que é administrativa, é uma coisa. Mas quando você está numa casa de paternidade, meu irmão, ninguém quer ver o filho. Quem quer ver o filho com 70 anos ainda dentro de casa? Sem casar, sem. Ninguém. Então, o que que a gente quer fazer aqui? Cara, eu estou te ativando aqui para a vida. Então, se você já não está mais próximo de mim, se você já não acha que eu sou legal, se você já não acha que eu estou fazendo um bom trabalho, então faz o seguinte: a partir de agora, eu te libero para procurar uma pessoa. E eu antecipo. Por que eu antecipo? Quem entrou na minha cobertura sabe que eu falo, mas eu faço isso daqui sempre. Irmãos, do mesmo jeito que você está vindo, pode ser que haja um momento que você vai sair. Eu não creio que todas as pessoas serão, que caminharão até o fim comigo. Às vezes pode ser um tempo. Eu só peço a nobreza de o dia que você ficar chateado ou o dia que você entendeu que o teu tempo acabou, chegue rápido e diga, meu tempo acabou aqui, eu estou indo embora. Porque senão a gente vai ficar naquela resenha, você entendeu? E essa resenha que lá começa depois o disse que me disse. Por quê? Porque já virou uma resenha. Você já se satiou, aí já sai falando, aí a imagem fica denegrido. Então eu antecipo. Quando eu vejo que a pessoa, eu chamei uma vez, duas vezes, eu já chego e falo, irmão, procura outra igreja fazer um favor, não quero te pastorear mais. Aí parece que eu estou expulsando. Mas não, eu só estou antecipando o que a pessoa já está fazendo. Pô, você já está 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano aqui dentro da igreja, e você ainda mantém uma distância de mim, eu não consigo te pastorear. E se eu não consigo te pastorear, o que você está fazendo aqui dentro? Caça o lugar onde você vai ser pastoreado. Né? Não é porque eu estou com raiva de você, é porque eu tenho pena de ver você patinando aqui dentro sem crescer. Cara, Jesus tem muita coisa para todo mundo. Então, não se limite a ficar nessa resenha. Entendeu? Então, esse é meu pensamento. Exatamente. Por isso que eu digo, nesse neutro aqui, todo mundo que é neutro, ele já escolheu um lado. Agora, no caso do Brasil, que eu digo, o neutro, para mim, já é esquerda. Você entendeu? Então, é nessa questão. É religiosidade. Por quê? Porque Jezabel vai fazer com que case com Baal, religião. Exatamente. Mas, infelizmente, muitos acham, né, que isso é expulsar. Ah, eu já ouvi muito, me expulsaram da igreja. Não, te expulsei. Eu só te pedi
para ir ser pastoreado, porque de fato a pessoa está aqui e não vai crescer, não vai crescer. Então eu não expulso ninguém, eu só eu só trago a realidade daquilo que já está acontecendo. A pessoa já se expulsou, se eu posso dizer assim. Sim, por isso eu acho legal. Igreja, ela tem que, assim, o que que eu acho legal? Em vez de ter uma igreja de 1.000 membros, ter 10 de 100, porque você consegue pastorear todo mundo. Mas no caso de igrejas grandes, precisa que os líderes, no caso de célula, molécula, ectoplasma, pequenos grupos, qualquer coisa assim, eles estejam bem atentos a isso. Aí você precisa, eu chamo de um sistema de retaguarda muito grande. Pois bem, segunda igreja. Então, primeira coisa que Jezabel faz, esfriar o amor. Começa por aí, querido. Toda a obra de Jezabel começa por aqui, esfriando. Segunda igreja, igreja de Esmirna. O que significa Esmina? Esmina significa mirra. Mirra é aquele que solta o cheiro quando é espremido. Você pegar uma folhinha de mirra, ela não tem aquele cheiro todo, mas espreme ela para você ver, cara, solta um perfume. Então, Esmirna é isso, é aquela que está sendo espremida para liberar o bom cheiro. E quando Jesus fala dela, você vai ver que ele fala exatamente isso. Conheço a tua pobreza, mas você é rico. Olha a diferença da última igreja. Você pensa que é rico, mas é pobre. Olha o que ele diz para Esmina. Você pensa que é pobre, mas você é rico. Interessante isso, né? Você tem conteúdo, você tem essência, você tem algo dentro. E há blasfêmias do que a si mesmo se declara judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tema as coisas que tens para sofrer, porque esmina, porque através do sofrimento, ou seja, está sendo apertado, está soltando bom cheiro. Eis que o diabo está por lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel à morte, e dar-te a coroa da vida. Então veja só, primeira pessoa se esfria. Primeiro fato de Jezabel na vida de uma pessoa ou numa igreja é esfriar. Segundo passo, quando eu só tocando outro ponto de esfriar, você vai ver um negócio. Quando uma igreja está totalmente unida, você já deve ter visto isso muito, aquela igreja unida. De repente, acontece um negócio que todo mundo assim, ó, se esfria. Aí você vê que a igreja para de crescer, as coisas param de acontecer. Então, por isso que eu digo, a única coisa que nós temos que preservar é a boa comunhão na igreja. Não, você preservou a unidade, o Jesus está ali. Você não vigiou na unidade, acabou. Jezabel entra com os dois pés no peito mesmo. Segundo passo, a pessoa passa por tribulação. Então veja só, primeira coisa que começa, nós estamos unidos, unidos. Mas daqui a pouco eu me esfrio, eu vou um pouco para a retaguarda. E aí eu começo a passar por tribulação. Então, quando eu começo a passar por tribulação, começa a me vir um monte de coisa na cabeça. Ah, porque será? Porque, sei o quê? Eu acho que aqui não é um bom lugar. Aí eu já começo, assim, entendeu? Ou seja, já começo a ficar ferido, porque eu estou passando por um monte de problema, ninguém está vendo. Eu estou aqui passando por um monte de dificuldade, ninguém está olhando para isso, né? Ninguém está se importando comigo, mas eu já me esfriei, eu já me separei, eu já fui pro canto. Se eu fui pro canto, é porque eu já quero que ninguém me veja. Mas aí, olha a dubiedade. Eu quero que ninguém me veja, mas eu reclamo porque ninguém está me vendo. Você entende como é ferida? Então, de fato, eu fui deixando esse amor esfriar e agora eu começo a entrar em um estado de tribulação, de ferida. Terceira igreja, Pérgamo. O que é Pérgamo? Um altar ou uma altura elevada. Pérgamo, ele vem de ele vem disso, de uma estrutura fortificada. Então, o que começa a fazer? A pessoa foi ferida,
ali, né, ela começou a ver alguma coisa, permitiu que o amor se esfriasse, ela agora ela se afasta, começa a ter tribulações ou começa a ser corrigido, o que vai levantar uma estrutura de fortificação. A pessoa levanta uma fortificação no coração dela. Agora ela começa a ficar ferida. A ferida seria uma muralha. Você entendeu? Porque agora não vai deixar resolver. Toda palavra que vem para essa pessoa já é perseguição. Já estão me perseguindo. Entendeu? Por quê? Porque eu estou injustamente sendo corrigido. É injustiça isso. E aí começa, então, se afasta, se permite ser esfriado. Dois, entra num estado de tribulação ou correção. Três, a ferida se estabelece. Então, isso daqui é o passo a passo. Pérgamo é uma altura elevada ou uma fortificação elevada. Olha o que acontece aqui em Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, igual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem prostituição. Se você pegar a primeira igreja, tinha alguns que tinham a obra dos nicolaítas, obras, e a igreja repudiava. Agora, na terceira igreja, já tem a doutrina de Balaão estabelecida dentro dela. Então veja o seguinte, vamos passo a passo. Eu me permito esfriar, eu me esfrio. Depois eu entro num estado de correção, tribulação. A ferida se estabelece e depois disso eu crio uma fortaleza na minha cabeça, uma doutrina errada, um pensamento que não importa o que a pessoa falar, eu já penso algo. Eu já penso alguma coisa a respeito disso. Já tenho a minha decisão, já tenho a minha definição. Então eu acho que é isso, eu acho que estão me perseguindo, eu acho que estão me humilhando, eu acho que estão me rejeitando, eu acho. Já está definida uma fortificação. Dentro da igreja, eu falei dentro de uma pessoa, dentro da igreja, a igreja está bem, as coisas estão indo bem, está todo mundo fluindo, aí começa a vir esses sopros, né, de um distanciamento, está tudo bem, mas alguns irmãos, ou seja, os nicolaítas e os que dizem ser apóstolos não são, então tem alguns que já estão fomentando, mas o todo está bem. Tem 100 pessoas, 3, 4 está fomentando alguma coisa, 5 está fomentando, mas nós temos aí 95 bem. Esses começam a plantar contenda e as pessoas começam a se distanciar, porque começou a ter muita conversa. Então começa a ter um distanciamento. Tem um distanciamento, começa então um tempo de dificuldade na igreja. As coisas começam a ir um pouco mal. Por quê? Porque já perdeu a unidade. Perdeu a unidade, Jesus já não está mais agindo como deveria. Depois, começa então ter as fortificações, as feridas, as doutrinas dentro. Já estabelece agora uma doutrina dentro da igreja, fora da visão da igreja. Você entendeu? Uma das coisas que começamos a fazer esse ano, eu como apóstolo, chama doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Todo mês, com a igreja local, nós sentamos ali para ensinar o que cremos e por que cremos assim. Entendeu? Por que cremos nisso aqui? Por que cremos nisso aqui? Por quê? Porque para não dar espaço para essas outras doutrinas entrarem dentro da igreja. Porque às vezes lá, o cara está lá, o cara está dentro da igreja. Vamos supor aqui, está dentro da igreja. Mas nós celebramos as festas bíblicas, mas ele não crê que isso é de Deus. Então a gente já tem uma outra doutrina ali dentro. Você entendeu? Aí começa a dar divisão. Ah, eu estou aqui, mas o bando de judeu aqui dentro. Né? Mas eu não saio daqui. Eu gosto da igreja. Então aí você começa. Então a gente tem que trazer a unidade do que pensamos. Pensamos assim por causa disso, disso, disso. Pensamos assado por causa disso, 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 disso. Então a gente começa a alinhar a doutrina da igreja. Seria como o culto de doutrina, né? Ou seja, a gente vai ali estabelecer o que cremos, a visão. Por que cremos? Por que andamos assim? Por que fazemos assim? Quando Jezabel começa a atuar, então ela separa a comunhão da igreja, ela traz tribulação, vem ferida e começa a surgir um monte de fortificações, um monte de doutrina dentro da igreja. Dentro do casamento, é a mesma coisa. A pessoa está ali, está casado, um ama o outro, de repente,
começa a esfriar porque um está chateado com o outro fez algo que não pediu perdão ainda, mas é nada grave. Tá ali de boa, começa a se afastar. Depois que se afastou, começa então a ter os maus pensamentos. Ou seja, você já viu que muitas vezes já carregamos um pensamento comum acerca do cônjuge? Ah, você é assim. Mas quem disse que você é assim? Não, eu acho que ela quer. Ah, eu acho que a minha esposa é desse jeito. Eu acho que minha esposa faz isso. É, a minha esposa é desse jeito. Mas tá, mas por que que minha esposa é assim? Será que ela é assim ou é a imagem que eu já construí dela? Você entendeu? Muitos carregam uma imagem que construiu e a outra pessoa já não consegue mais se justificar. Não adianta falar que não é, porque eu já defini que é e pronto, acabou. Então, quando tem essas definições, é o problema. Porque agora já não há mais conserto, porque na minha cabeça essa pessoa é assim, essa pessoa é contra mim, essa pessoa é assim, essa pessoa ela quer o meu mal, essa pessoa quer não sei o quê. Então, quando isso se levanta dentro do casamento, essas fortificações já é um problema. Mas estamos vivendo junto, nós somos casados, até dormimos na mesma cama, mas aí já, se eu já tenho, por exemplo, se eu tenho uma noção que o meu cônjuge, ele trabalha contra mim, eu já não consigo ter intimidade com ela. Por quê? Porque eu já li, eu já estou dormindo com o inimigo. Você entendeu? Na minha cabeça, já estou dormindo com a minha inimiga aqui, né? Qualquer momento vai me prejudicar. Então, você entende onde a cabeça vai? Não, meu irmão, minha esposa nunca é meu inimigo. Minha esposa nunca vai ser a com quem eu tenho que lutar. Nunca. Né? Se eu permito que isso entre na minha cabeça, acabou. Aí, meu irmão, eu já estou com um pensamento fortificado, ou seja, eu já estou dentro de algo que que já fortificou dentro de mim. Né? Então, vamos lá. O pastor é meu inimigo, nesse caso. O irmão é meu inimigo. Meu cônjuge é meu inimigo. Então, peraí. Então já acabou. Já estão me perseguindo, já estão falando. Então, acabou. Já se torna difícil ali a recuperação. Outro, te atira. Verso 18. No verso 20, ele tem: tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Veja só, queridos. Não, nesse caso aqui, não. Nesse caso, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tivesse proibido, é uma outra coisa. Mas, nesse caso das festas, né? Celebra as festas e a igreja não. Você já para pensar que nenhuma. A festa bíblica não é religião. Festa bíblica não é religião, querido. Não é algo que eu faço dentro de uma religião. Festa bíblica é um ciclo de Deus, ciclo de vida. Eu faço em casa. Na verdade, de fato, é meu estilo de vida. Você entendeu? É como nós temos o estilo de vida brasileiro, os feriados, os descansos. É, é assim, é o ciclo de vida. Assim também funciona o ciclo de vida de um cristão. Ele tem, né, os seus dias festivos. Então, isso é feito em casa mesmo. Hum, sim, exatamente. A mente, ela é. Gente, para mim, a mente, ela é um campo a ser conquistado. Porque é o que eu digo, é, eu posso estar aqui com vocês e posso estar pensando muitas coisas. E nos pensamentos ninguém me julga, porque é meus pensamentos. Eu posso estar aqui odiando todo mundo aqui e estou aqui. Você entendeu? Então, o que que acontece aqui? É, eu preciso botar do verbo punhar, né? Ou seja, eu preciso colocar limites na minha mente. Por isso que eu preciso governar. O apóstolo Paulo fala isso. Eu tenho armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas e pensamentos que se levantam. Preciso ter governo. Não posso deixar minha mente vagar, não. Vamos lá.
Depois, na quarta igreja, Jezabel já se estabelece. Pronto. Ela já está no meio e já não notamos que ela está no meio. Entendeu? Já não notamos que ela está ali. Então, o que que acontece ali? Já é comum, a ação dela já é comum. Ou seja, eu já estou chateado, já estou magoado e estou na igreja. Para mim já é comum. Gente, peraí, como é comum? Se a própria Bíblia diz que se eu estou ali e não tenho comunhão com meu irmão, Cristo não está ali, gente. Como que é comum? Mas aí a gente já tem algo comum, já é comum. Eu já estou ali, já sei, já faço, já. Por assim, Jezabel já seduziu o coração. Entenda aqui, irmãos, que de fato Jezabel não estava no meio do povo corporeamente. Por que que ela não estava corporeamente? Porque se você olhar aqui, ele diz assim: é, vamos lá, matarei, aqui ó, verso 23, matarei os seus filhos e toda a igreja conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Por que que ele diz que ele sonda mente e coração? Por que ele sonda mente e coração? Ó, rapaz, eu tô ninja, eu tô duplicado aqui, não tô vendo? Por que que ele sonda mente e coração? Porque, de fato, as pessoas estavam é, entendendo ou sendo bombardeado no coração. Você entendeu? As pessoas estavam sendo bombardeadas no sentimento, não era algo visível. Eles não estavam ali na prostituição física e nem da idolatria física. Eles estavam em algo que era algo, algo, algo no interior. E é interessante que na foto, pastora Helda, um está fazendo uma coisa, outro está fazendo outra ainda. Entendeu, né? Rapaz, isso é. Então, veja só. É, o que que nós vamos vendo? Jezabel agora vem trilhando o coração. Então, vamos lá. Primeiro, me esfriou. Segundo, tribulação. Eu começo a passar por alguns problemas. Terceiro, eu fortifico uma mentalidade. Quarto, essa mentalidade já está fortificada e eu já não tenho problema com isso. Já ficou normal. Aí Jezabel se estabeleceu. Quando Jezabel se estabeleceu, agora ela começa a dar lugar a Baal. Capítulo 3, Sardes. A palavra Tiatira, né? Eu não falei o que era. Tiatira significa a dor da aflição. Sardes. Sardes, ela significa vermelho. Ou seja, ela vem dessa questão de Adão, ou Adamã, vermelha, barro, barro é humanidade. Então, o que estava acontecendo ali? Verso 2: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do teu Deus. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-te e arrependa, porque, porquanto se não vigiares, virão como ladrão, e não conhecerá de modo algum em que hora virei a ti. Então, o que que o Senhor está dizendo a Sardes agora? Veja, essa pessoa estava no Senhor, depois ela se permite ser afastado, mas ela tem fé, fervoroso. Depois, ela começa a deixar o sistema de ferida ficar dentro dela, fortifica a ferida, já passa a ser normal. Aí você vai ver que ela já está perdendo, já está morrendo. Porque ele está dizendo: olha, deixa eu te falar uma coisa, garanta aí, garanta aí, porque já está morrendo. Lembra a outra? Vocês estão vivos, vocês são ricos, mesmo que ache pobre agora, Jesus já está dizendo: ó, conserva algumas coisas que não morreram, porque vocês já estão morrendo. Conserva aí, né? Vai lá,
segura. Então entenda que aí a pessoa já começa a morrer. A pessoa era tão legal, tão cheia de vida, agora ela já está morrendo. O casamento era tão bacana, agora já está morrendo. A igreja era tão fantástica, agora já está morrendo. E está dizendo: olha, conserva, vai lá, meu irmão, né? Veja o que está acontecendo. Mas aí, nesse caso, já está degringolando, porque a pessoa já está fortificada, já está com a mentalidade, já fortificou uma ideia. Então, daqui em diante, as coisas já começam a, a, a ir para baixo. Filadélfia, veja só, verso 8: conheça as tuas obras e eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, agora ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Em Filadélfia não tem nada de ruim, mas aí entra no estado que eu falo de neutro. Ele diz: olha, vai lá, tenta conservar. Filadélfia, Sardes é o vermelho e está morrendo as coisas. Ou seja, ela está morrendo. As coisas já estão morrendo. Conserva. Tenta rever aonde está morrendo. Ou seja, veja onde está a doença aí. Tira as fortalezas. A palavra Filadélfia vem de amor fraternal. Filos, né, que é amor, que é um amor entre irmão. Ela vem então dessa palavra, né? Filadelfos, ou seja, é um amor entre irmãos. O que eu digo aqui agora? Onde Jezabel já entrou? Fiquei ferido e me afastei. Estou perdendo o amor. Essa ferida está trazendo tribulação, está consolidando os meus pensamentos. Esses pensamentos vindo se torna uma doutrina. Eu já fortifiquei a ferida. A doutrina estabelecida, Jezabel já faz com que eu caminhe normal. Ou seja, eu ainda sou um cristão, mesmo cheio de porcaria dentro de mim, cheio de morte, cheio de assassinato, vontade de. Ou seja, eu estou com tudo isso dentro de mim, mas não tem problema. Aí eu já não estou mais. Se eu já não estou mais quente, eu já estou pensando em prostituição, a mente já está pura. Ou seja, eu estou aqui, totalmente corrupto por dentro, mas eu sou crente, eu estou aqui de boa. E Jezabel faz com que fique tudo de boa. Eu tenho essa consciência que tá normal. Depois, Jesus vem de novo e alerta: ó, você está morrendo. Então, depois disso, começa a vir um estado de morte. A pessoa já está indo para a sepultura mesmo. Lembra que Baal só pode reinar onde tem morte? Quando vai para Filadélfia, ou seja, a pessoa já está ali e a igreja virou um lugar de irmão só. Se nós olharmos para a igreja, o ataque de Jezabel na igreja, a figura pastoral paternal foi morta. Então ali tem um monte de irmãos só. Mesmo que tenha a figura do pastor, mas ele já não está mais fazendo papel de pai, só pastor, é só administrativo mesmo. Entendeu? Então eu só estou aqui administrando. Então não tem nenhuma figura paternal para transferir legado e transferir herança. Como pessoa, então eu estou falando de Jezabel como sistema na igreja. Jezabel agindo na pessoa. Eu me afasto, já estou com o meu ministério morrendo, já estou de canto, escanteio, já não ligo muito. E agora o que está acontecendo? Eu já estou morrendo no meu ministério e agora eu estou ali só como algo fraternal. Outro ponto, como casamento. Agora já vivo casado como irmão. Amor de irmão. Eu não sei se você já viu aquele meme, né? Aí parece lá, o varão e a varoa depois de 4 semanas sem ter intimidade, né? Aí a pessoa levanta, vem de falar assim, bom dia, fala assim, paz do Senhor, minha irmã, paz do Senhor. É porque já virou irmão de igreja, né? Não faz mais nada dentro de casa, é irmão. Então, veja só, o que nós estamos vendo aqui? A pessoa já está ali já, e já é dois irmãos convivendo junto. Às vezes não é nem de aparência, é um bom casamento. Um respeita o outro, mas é irmão.
Não, não, não é assim. Quando a gente fala de aparência, a gente pensa assim que os dois estão no pé de guerra, brigando todo dia e chega perto dos outros, faz uma cara bonita. Não, às vezes está tudo bem mesmo, assim, não brigam, de boa, já está tranquilo, já ninguém discute com o outro, mas também não tem mais intimidade, não tem mais nada. Tá lá, entendeu? É dois irmãos convivendo junto. Um gosta do outro como irmão, não mais como marido e mulher. Isso vai fazer com que a gente veja Jesus como nosso irmão, não mais como nosso Senhor e Deus, não mais como nosso marido. E aí, se Jesus perdeu o lugar de marido, se Jesus perdeu o lugar de Senhor, entra-se ou estabelece, perdão, Beuzebu, o outro marido, que é a sétima igreja, Laodiceia. Laodiceia é Laodicaios, direito dos povos, a igreja democrática, aonde nós agora decidimos entre nós. Não precisamos mais de Jesus. Como igreja, a igreja decide. Vamos fazer votação aqui para quem decide, para quem faz isso, para quem faz aquilo. Não tem uma voz paternal. Como pessoa, eu já não deixo mais Jesus governar a minha vida. Eu já estou tranquilo. Como casamento, né? Já temos no nosso coração outros ídolos, ou seja, outras coisas. Né? Já me distanciei do marido e já estou aqui na minha mente eu já tenho, eu estou casado com outro ou com outra, na minha mente aqui já estou fluindo já. Léo de Caios, direito dos povos. E aí então, Beelzebub já estabeleceu e Jesus está do lado de fora. Né? Eis que tua porta e bato, que deixar eu entrar. Então, se Jesus está na porta batendo, é que ele já não está dentro mais. Bem? Então, esse aqui é o processo que Jezabel vai fazendo até estabelecer Beelzebub. Esfria o amor, fere, fortifica a ferida, cria um pensamento, fortifica esse pensamento. A pessoa passa a achar normal esse pensamento. Ela está ferida, ela está mal, ela está dolorosa, mas está trabalhando, está bem, estou em Cristo. E aí ela se distancia, permite viver só como irmão, e aí agora já está na religião. Ele já é um religioso. É um processo. Vamos orar? Vamos lá. Diga comigo assim, meu Pai, diante da tua palavra, entendemos que muitas vezes Jezabel tem entrado e fortificado estruturas que nos afasta do Senhor. Pai, te pedimos perdão por permitir que em nosso coração nos esfriasse e nos distanciasse de ti, mesmo amando a tua casa, amando a tua obra, nos distanciamos da tua presença. Criamos imagens, doutrinas, maldades e perversões dentro de nós. E isso não nos assusta e nem nos afasta mais. Te pedimos perdão, Senhor, por deixar que essa imundície pairasse dentro de nós e não nos denunciasse mais, que esses ídolos fossem estabelecidos. Perdão, Senhor, por permitir que Baal se estabelecesse dentro da minha vida. Perdão, Senhor, por permitir ser seduzido, por permitir estar, Senhor, sendo seduzido na caminhada e já estar longe de Jesus e não ter percebido. Hoje, te pedimos perdão e renunciamos toda frieza de coração, renunciamos todas as obras de neutralidade e de ferida.
Pai, eu também quero rejeitar todo sistema profético corrompido, aonde eu me contaminei. Também renuncio, Senhor, toda tolerância, renuncio toda passividade, renuncio, Senhor, toda ingratidão e rebeldia, toda perversão, renuncio toda obra desses espíritos na minha vida. Pai, peço perdão por estar do lado ou me deixar ser ministrado e mãos impuras fossem colocados sobre mim, ativando os pensamentos malignos e maldosos. Peço perdão por deixar ser nutrido por pensamentos de ferida, que nutriram os meus pensamentos e a minha alma. Peço perdão, Senhor, e renuncio e rejeito toda essa mentalidade e declaro que expulso hoje toda a obra de Beelzebub e Jezabel da minha vida. Abro os meus olhos e todo pensamento que foi fortificado dentro de mim, que eu achava normal as coisas imundas e impuras, que eu já estava considerando santo aquilo que era profano, eu peço que o Senhor abra os meus olhos hoje, para que eu possa retroceder, Senhor, nessa caminhada infernal e de destruição. Precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. Traz a verdadeira visão e a verdadeira fé. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Pai, eu oro pelos teus filhos hoje. À medida que eles ceiarem todas as teias de comunicação, todos os ataques de Jezabel, todas as obras de Jezabel e Beelzebub dentro de cada um, Senhor, vai começar a ser destruído e denunciado. Não para o mal, mas para que possa ser rejeitado. À medida que os teus filhos comerem e beberem, eu declaro a unidade com Cristo e uma unção de rompimento. Que o Senhor fortifique cada um dos teus filhos. Ao comerem e beberem, nós nos unimos com Cristo e renunciamos à mornidão. Proclamamos também, Senhor, que encerramos esse período de dedicação de jejum e que os teus filhos possam se alegrar e viver na plena comunhão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, Deus abençoe. Estão liberados aí para fazer aquele café da manhã. Coma, se alegre. Um Shabbat Shalom, né? Um feliz sábado ou um bom descanso para vocês. Que seja aí um fim de semana abençoado. Deus abençoe. Segunda-feira nós estamos de volta, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, se Jesus nos permitir. Fiquem com Deus, querido. Shalom, shalom.